O final de Jurado número 2 é aberto e dá margem para teorias. Hoje eu vou compartilhar minha interpretação sobre esse final impactante e como ele pode redefinir o significado de justiça. Clint Eastwood não é bobo e sabia o que estava fazendo quando acabou o filme nessa cena. E para entendermos a minha teoria sobre o final, precisamos focar na promotora Faith Killebrew. Ela, durante parte do filme, parece ser guiada tanto por uma ambição, quanto também por um senso de justiça. Mas o que acontece quando ela percebe que contribuiu para condenar um inocente? Vamos conversar sobre alguns detalhes, sobre a investigação, o olhar do Justin no tribunal e até a última cena, explorando o que a visita da promotora pode realmente significar. E para a gente realmente conseguir compreender esse final, a gente precisa traçar um perfil sobre essa promotora. A Faith Killebrew é apresentada como uma promotora de justiça que está buscando também uma ascensão política na sua carreira. E pelo fato do caso ter uma visibilidade midiática, ela acredita que se ela conseguir dar um bom desfecho para esse processo, ela vai conseguir usar isso como um trampolim para alcançar os seus objetivos profissionais. Porém, apesar desse objetivo profissional que ela tem, a gente percebe que ela acredita estar fazendo a coisa correta, que ela acredita que ela realmente está acusando e processando o principal suspeito e muito provavelmente o responsável pela morte daquela mulher. Isso faz com que a Faith não seja uma personagem superficial, e a gente percebe que ela realmente acredita que está fazendo a coisa certa, porque no decorrer de todo o julgamento, ela traça uma linha de raciocínio que, diante das provas disponíveis que ela tem, realmente faz todo sentido. Porém, a gente, como espectadores, nós temos mais acesso a informações do que ela, e sabemos que ela está indo na direção incorreta. E tem um personagem que é muito importante, que ele define o que vai acontecer no restante do filme. E esse personagem é o Harold, interpretado pelo J.K. Simmons, um dos jurados desse caso, que é um investigador de polícia aposentado. E pelas circunstâncias dos acontecimentos, das provas que estão disponíveis nesse processo, ele começa a se questionar se a polícia realmente investigou o caso da maneira correta. Até porque é uma pressão midiática e social muito grande para que a justiça dê uma resposta com relação a esse caso, o que põe ainda mais pressão para que a polícia consiga encontrar um culpado. E com isso ele começa a suspeitar de que a investigação foi feita às pressas e que eles não eliminaram todas as possibilidades que aquele caso oferecia. E é aí que a gente tem o principal ponto de virada do filme, porque como você já sabe, fora da sala de audiência ele tem um diálogo muito importante com a promotora, e é esse diálogo o momento mais importante do filme, porque é ali que ele desperta, ele planta uma sementinha de dúvida na cabeça dela, que vai começar a fazer a Faith se questionar tanto internamente com relação às suas convicções, quanto também externamente a respeito do que está acontecendo naquele processo. E por isso que eu falei que a Faith não é uma personagem superficial, porque ela é uma personagem que está disposta a se questionar, ela está realmente disposta a encontrar a melhor solução do caso e encontrar o responsável por aquilo. E por conta disso, ela começa a investigar por conta própria os acontecimentos daquele caso. Ela vai até o local do crime, ela conversa com aquele senhor que foi uma das testemunhas do processo, então ela vai pesquisando no banco de dados de oficinas, de mecânicas, pedidos de peças de veículos que se acidentaram em datas muito próximas ali dos acontecimentos dos fatos, principalmente de carros que não declararam eventuais acidentes junto à polícia. Um desses carros é justamente o do Justin, que na época do acontecimento dos fatos ele nem levou isso para a polícia porque ele acreditava ter atropelado um animal. E no decorrer dessa investigação a Faith vai eliminando, os suspeitos, vai eliminando ali as possibilidades, até que ela chega até a casa do Justin. E quando chega nessa cena, você fica realmente pensando, será que ela vai descobrir? Será que é aqui que ela vai realmente perceber que o culpado é justamente um dos jurados que está trabalhando no mesmo processo que ela? E assim, uma coisa que a gente precisa destacar aqui é a atuação da Toni Collette. Essa atriz é sensacional. Ela consegue passar ali com pequenos olhares, com nuances, sentimentos, de dúvida, de suspeitas. Ela consegue se expressar de maneiras muito interessantes, que contribuem também para que a gente tenha essa dúvida sobre o que ela vai fazer, sobre o que ela sabe ou não sabe. E um grande exemplo disso é justamente no final dessa cena que ela tem com a esposa do Justin, e isso é potencializado no momento em que ela sai da casa e ela para ali em frente, fica uns 2, 3 segundos pensando no que ela acabou de conversar ali dentro. E esse momento que ela vai até a casa do Justin é tão importante que ela vai até a penitenciária falar com o James, que está preso provisoriamente, aguardando o resultado da sentença. E por que ela vai até a penitenciária? Porque esse diálogo que ela teve com a esposa do Justin plantou ainda mais dúvidas na cabeça dela, e agora ela vai tentar
se convencer com relação ao James. Porém, o diálogo que ela tem com ele é tão forte que a ficha dela começa a cair. Mas o que acontece quando ela começa a perceber que a sua busca por justiça foi comprometida? E esse é o ponto crítico que vai levar até o final do filme. Mas antes, se você está gostando do vídeo, já se inscreve aqui no canal para receber outros vídeos como esse. E aí nós vamos para a cena da sentença em que o James é condenado à prisão perpétua, mas tem algo que acaba mexendo de vez com ela e dá a confirmação de tudo o que ela vinha investigando até então. E o que mexeu tanto com ela foi justamente ver o Justin, um dos jurados, no meio ali do público, vendo o resultado da sentença. E a imagem dele destoa de todo o resto. Por quê? As pessoas que estão ali acompanhando aquele processo, elas acreditam veementemente que o James Hart é realmente o verdadeiro culpado do caso. Então ali, ninguém está triste com aquela notícia. Porém, o único que está é o Justin. Justamente porque ele sabe o peso da escolha que ele fez de ficar quieto e deixar um inocente responder pelos crimes dele. E é nesse instante que a promotora tem certeza que contribuiu para a condenação de um inocente, enquanto o verdadeiro culpado está ali, escondido no meio da multidão. Mas é no diálogo entre eles, logo depois do julgamento, que a coisa vai para outro nível. A conversa deles acontece diante da estátua da Thames, o grande símbolo da justiça, e a Faith, já ciente de que o Justin era o culpado, se senta ao lado dele e começa a dizer como ela se sente abalada por ter falhado em sua missão de fazer justiça. E curiosamente, o Justin exibe uma calma que acaba até destoando do que estava acontecendo ali na cena do tribunal. E é nesse diálogo com a promotora que ele escancara toda a situação, ou seja, ele não tenta esconder a culpa dele, mas tenta racionalizar de alguma maneira e justificar a escolha que ele fez de jogar um inocente para pagar o preço dos erros dele. E a coisa começa a ficar mais pesada quando ele ameaça de uma forma velada a Faith, porque ele diz que se ela seguir adiante e tentar reabrir o caso e rever quem foi o verdadeiro culpado, ou seja, processar ele por causa disso, a carreira dela vai ser totalmente destruída, ela vai ser queimada diante do público, ela vai ser queimada diante da mídia, ela estará com a carreira acabada pro resto da vida. If you keep going with this, the press will eat you alive. Okay, this case will follow you forever. In the meantime, some politician will take your job. E ele ainda desafia as percepções da Faith, tentando dizer que a prisão do James é justa, porque o James é um cara com um histórico social ruim, porque fazia parte de uma gangue e tudo mais, e que ele, por conta disso, merecia ficar preso em prisão perpétua, mesmo sendo inocente nessa situação específica, em que, quanto ele, Justin, pai de família, trabalhador, não deveria pagar por isso nem ser preso por isso. A criminal goes back on the street, and a good man and his family will be just destroyed. Isso mostra para Faith uma visão totalmente deturpada do conceito de justiça. Ou seja, o Justin não só escapou da justiça, como ele realmente está moldando e deturpando a principal função da justiça. A justiça não deveria ser influenciada por preconceitos ou até mesmo pela pressão da mídia. Porém, a gente sabe que isso acontece, mas de qualquer forma, todos sabemos que cada um deve pagar por aquilo que faz. E é aqui que a gente chega na última cena, onde a Faith toma a decisão que vai mudar a sua vida. E a cena final é o ápice de toda essa construção que a gente vê durante o filme, porque o Justin está ali desfrutando da liberdade, aproveitando a vida com a sua família e a sua filha recém-nascida, mas esse momento de paz e tranquilidade é interrompido quando uma campainha toca, e quem está na porta é a Faith. E sabe uma outra campanha que também tocou? A de você se inscrever aqui no canal para receber outros vídeos como esse. E aí, enfim, a Faith está na porta e a presença dela ali é muito simbólica, porque ele mostra que ela não desistiu da verdade e está disposta a agir mesmo que isso custe a sua carreira. Ela percebe que a única maneira de corrigir esse erro é confrontando o Justin. A escolha da Faith mostra que a justiça não é sobre quem é mais merecedor de receber a punição, mas sobre responsabilizar cada pessoa por suas ações. E essa é a grande diferença entre ela e o Justin, porque ele, por suas motivações pessoais, resolveu manipular o processo e condenar o inocente do que ter que responder e enfrentar as consequências dos seus próprios atos. Já a Faith não, ela está disposta a destruir sua reputação, sua carreira, seus interesses pessoais para fazer o que é certo. Ela traz à tona o porquê da Thames ter uma venda nos olhos. A justiça é cega e ela dá tratamento igual a todos. Ou seja, por mais que alguém tenha um histórico social ruim, ele não pode ser punido especificamente pelo erro de uma outra pessoa. Cada um deve responder pelas consequências dos seus próprios atos. E é isso que ela vai fazer no final desse filme. Então a gente percebe que o final de Jurado número 2 nos faz refletir sobre o que realmente significa a justiça e o peso das nossas decisões. A Faith Killebrew é um exemplo de como a verdade, mesmo quando dolorosa, deve ser enfrentada.
Essa última cena, na minha visão, é o início de um novo capítulo, onde Faith decide equilibrar a balança da justiça, mesmo que isso custe tudo a ela e também à família do Justin. E além desse final, eu fiz um vídeo comentando o filme como um todo. Você pode clicar nesse vídeo que está aparecendo aqui na tela. Tenho certeza que vai complementar muito o que conversamos aqui nesse vídeo. Então eu te espero lá e já se inscreve no canal para receber outros vídeos como esse. Nos vemos aí no próximo vídeo.